Graça e paz a todos, da parte de Jesus Cristo. Estou muito feliz por você estar conosco mais essa vez, para nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu costumo gravar uma semana antes, mas essa semana foi muito corrida para mim, todo agendado, graças a Deus por isso. E eu estou gravando esta segunda lição no sábado, um dia antes da lição de número 2. Então eu vou correr para fazer a gravação da lição, para editar o vídeo, para deixar bem mastigadinho para você e também colocar para carregar na internet, para que pelo menos aí no final da tarde ou à noite esse vídeo já esteja disponível para você. Gravar esses vídeos dá trabalho, gente, dá trabalho, não é? Por mais que nós sejamos amadores e nossa pretensão não é nem monetizar, nem ganhar dinheiro com vídeo, mas é apenas contribuir, não é? E nós juntos crescermos no entendimento da educação cristã, mas dá um pouquinho de trabalho, e é por isso que a gente sempre pede que os irmãos possam deixar o seu like, que os irmãos possam curtir, que os irmãos possam compartilhar, enfim, valorizar aqui o nosso trabalho e também abençoar a nossa vida, ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição Quem era Jó? Lição de número 2, que está prevista aí para o dia 12 de... Vamos corrigir. Estava prevista para 12 de julho. Ou seja, se não tivesse a pandemia, seria matéria do terceiro trimestre. Nós já estamos no quarto trimestre. Portanto, essa lição vai ser veiculada amanhã, que me parece que é dia 9 de outubro. Não é? Então veja aí que quantos transtornos, né, nos trouxe essa doença aí, mas também quantos aprendizados com ela. E eu quero agradecer, né, a todos os irmãos aí que têm se inscrito recentemente no nosso canal, que têm comentado aí. E eu sempre peço que você, se quiser, coloque a cidade de onde está falando. Se você estiver fora da cidade de São Paulo, qual é a cidade de onde você está falando, para que eu possa saber o alcance, né, da nossa voz. E também eu quero que você também comente a lição, que você contribua, enfim. Estou deixando também na descrição do vídeo os nossos contatos, os nossos canais, outros canais na rede social, como por exemplo temos o blog, que é o blog do pregador, temos também uma outra página chamada Palavra Pensada, também no Facebook, e eu espero que você possa contribuir conosco. Tudo bem, gente? Nós vamos então começar logo já ler o texto áureo da lição. O texto áureo da lição está escrito nesta lição de Quem era Jó. Está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática, ela fala: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Nós temos a leitura diária, que eu vou deixar logo agora no começo do vídeo, quais são as leituras a serem feitas durante a semana, de segunda até sábado. E eu também quero deixar aqui informado a vocês que a leitura em classe ela está no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 ao versículo 5, e esta leitura eu vou fazê-la ao longo da lição, analisando os seus 5 primeiros versículos, ok, gente? Também eu não vou aqui fazer a leitura da lição, até porque se você tem a revista, você vai fazê-la em casa. Lembrando também que eu estou dando apenas um subsídio, né? Eu não comento a lição tópico a tópico, mas é apenas uma ajuda, alguns tijolinhos para o seu alicerce, que é a lição da revista. O alicerce é a lição
eu acrescento aí apenas alguns ingredientes, alguns elementos que possam ajudá-lo. O nosso propósito é que nesses minutos você tenha algum elemento que possa ser acrescentado ao seu esboço, ou que ao chegar na sala de aula de sua classe, da escola bíblica dominical, você tenha uma boa noção do que será ventilado. Tá certo? Muito bem. Então nós temos como tópico, o primeiro tópico da revista é um homem de caráter irretocável. O segundo tópico, um homem sábio e próspero. São aí características da personagem Jó. E finalmente o terceiro tópico, um homem de profunda piedade pessoal. Jó, meus irmãos, não parece ser um membro de uma linhagem de família escolhida de Deus, mas ele é retratado como um homem que conhecia o Deus verdadeiro e o adorava. Provavelmente ele viveu aí aproximadamente na mesma época que Abraão, Isaac e Jacó, por causa da maneira como a sua vida é descrita. Só que não é possível ter certeza. Então é isso que nós vamos estudar, ver quem era Jó, a sua biografia, as particularidades que já estão reveladas. Então nós vamos ver, desde o início, a história de um homem provado. Jó é retratado como um homem rico, de caráter justo e honesto, que amava a Deus. No entanto, Deus permite que Satanás destrua os seus rebanhos, destrua suas posses, tire a sua saúde e mate os seus filhos. Terrível, hein? Inclusive, se você quiser, vou deixar na descrição também, mas foi 2 vídeos anteriores, eu gravei as 7 provações de Jó. Lá você vai ter um panorama geral da vida de Jó e você vai conseguir compreender bem melhor essas lições daqui para frente. Então a gente vê na biografia de Jó que Jó se recusa a desistir de Deus, embora ele não entenda porque isso está acontecendo com ele. Então nós vamos aprender também com Jó, porque todos nós somos provados, todos nós passamos por lutas e tribulações, que nesse momento de pressão espiritual e até pressão da vida física também, da nossa vida cotidiana, nós devemos confiar em Deus quando nós estamos enfrentando dificuldades. Então nós vamos analisar esses 5 versículos iniciais que falam muito sobre Jó, embora não tudo, né? Porque esse trecho aqui não vai falar tudo sobre Jó. Se você quiser saber tudo, você tem que ler os 42 capítulos e concluir lá com o final do livro. Então esses 5 primeiros versículos, né, desse muito de Jó que a gente vai ver apenas com um trecho que foi deixado para esta lição, versículos 1 a 5, nós teremos o suficiente para traçar o perfil deste homem tão sofrido, mas duplamente honrado nos últimos 140 anos finais da vida dele. Então a leitura, dessa leitura em classe, nós temos então o primeiro versículo que nós vamos ler. Vamos pegar a Bíblia aqui para começar a fazer a leitura em classe sugerida. Eu tenho que segurar aqui. Vamos lá. Houve um homem na terra de Uz que se chamava Jó, e era este homem perfeito, reto e temente a Deus, e afastava-se do mal. Então, quando nós lemos o livro de Jó, nós temos informações das quais as personagens da história não têm conhecimento, certo? Tudo que se passou com eles, todo esse contexto de sofrimento dramático, eles não têm conhecimento, tanto Jó quanto a sua mulher, quanto os seus amigos, eles não têm conhecimento, naquele momento eles não tinham de o porquê de tudo aquilo. Jó, o personagem principal do livro, perdeu tudo, mas não foi culpa sua. Enquanto ele lutava para entender porque tudo isso estava acontecendo com ele, ficou claro que não cabia a ele conhecer as razões. Ele teria que enfrentar a vida sem nenhuma resposta ou explicação, não é? E aí a gente percebe que Jó ele vai ficar confuso,
mas no final ele vai conhecer a Deus. Não se conhece ao certo a localização da terra de Uz, provavelmente no oriente da Palestina, entre Edom e Arábia Saudita. Nós sabemos apenas que Uz tinha abundantes pastagens e plantações. Você vai ver no versículo 3, né? Quando fala da descrição do patrimônio de Jó, especialmente aí do seu gado, né? O muitíssimo gado que ele tinha. Então já se imagina o espaço físico que precisava ali em Uz para que Jó tivesse toda aquela riqueza. Então nós sabemos que Uz tinha abundantes pastagens e plantações, estava situada perto de um deserto, porque nós vamos ver no versículo 19 da leitura aqui do primeiro capítulo, por exemplo. Vamos ver lá o versículo 19. Eu vou deixando aqui, gente, na tela para vocês as referências bíblicas, mas está dizendo, olha, isso que um grande vento que veio do lado do deserto. Então essa região desértica tinha que ser próxima, e também era suficientemente próxima dos sabeus e dos caldeus, porque ela foi invadida por esses dois povos, como está no versículo 14 e o versículo de número 17. Uz também, ela é mencionada em Jeremias capítulo 25, versículos 19 e 20. Você sabia que Uz é mencionada em Jeremias capítulo 25, versículos 19 a 20? Vamos ler lá. 25, 19 e 20. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaz, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod. Então veja aqui que fala sobre os reis da terra de Uz, ou as gerações de reis que elas tiveram. Então já se percebe aqui que Uz tinha um rei. Alguns acadêmicos acreditam que Uz estivesse situada a leste do Rio Jordão, perto de Canaã, onde os judeus viviam, aqueles judeus lá a quem Deus se revelou primeiro. Aliás, esse nome Uz ocorre várias vezes no Antigo Testamento e vai aparecer também com o nome próprio. Por exemplo, é nome de um filho de Arã, está lá em Gênesis capítulo 10 e o versículo 26. Também é nome do primogênito de Naor, irmão de Abraão, conforme está em Gênesis capítulo 22, versículo 21. E também é o nome de um descendente de Seir, conforme Gênesis capítulo 36 e o versículo 28. Então nós vamos entender que o livro de Jó nos parece, né, por todo o seu contexto aí, ser o livro mais antigo do mundo. Alguns estudiosos acham que foi escrito por Moisés, mas nós não temos plena certeza. Vamos voltar para o primeiro capítulo de Jó, versículo 2. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Então a piedade de Jó se refletiu em sua prosperidade, e essa foi considerada uma evidência da bênção de Deus sobre a sua vida. E é só quando, por motivos desconhecidos a Jó e a seus amigos, essa prosperidade foi retirada dele, que surgem então aqueles debates que nós vamos ver ao longo do trimestre nesse livro de Jó. Versículo 3. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e possuía muitíssimos criados que estavam a seu serviço, de maneira que aquele homem era o maior dentre todos os filhos do Oriente. Então, entre os patriarcas, é costume bíblico se medir a riqueza pela quantidade de animais de criação. E nós não temos dúvida aí que nesse período Jó nos parece ser o homem mais rico do mundo. Versículo 4. E os seus filhos iam e faziam banquetes em suas casas, cada um no seu dia, e enviavam a chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Cada um por sua vez, ou cada um no seu dia. Aqui fala que era cada um no seu dia.
que muito provavelmente era o dia de aniversário de cada um, o que dá semanalmente aí um dia para cada um deles. Então, a felicidade e a prosperidade da família de Jó se mostra por esse fato. Gente, interessante aqui, a Bíblia vai mostrar o nível espiritual de Jó. Quando ela fala que ele era reto, temente a Deus e se desviava do mal, nós vamos ver aqui um homem de integridade espiritual perfeita para os nossos padrões humanos aqui. Um homem exemplar, um ícone espiritual de sua época. Da mulher de Jó, a Bíblia já não traça o perfil espiritual dela. Apenas vai dizer, naquele momento em que Jó já tinha perdido o seu patrimônio, em que Jó já tinha perdido a sua saúde, em que Jó já tinha perdido os seus empregados, em que Jó já tinha perdido os seus filhos, aparece então, naquele momento, a manifestação da espiritualidade da mulher de Jó, quando ela pede que Jó amaldiçoe o seu Deus e o abandone, certo? Então, antes disso acontecer, não sabemos como era a espiritualidade da mulher de Jó, mas certamente Jó, este homem que intercedia todas as madrugadas pelos seus filhos, porque porventura eles poderiam ter pecado contra Deus, certamente também ele intercedia pela sua esposa, não é? Mas da mulher de Jó só aparece esse momento. Os filhos de Jó também não aparece a espiritualidade deles. O que a Bíblia vai mostrar desses primeiros filhos de Jó, porque depois lá no final ele vai ter mais 10 filhos, mas desses aí, é que eles estavam comendo, bebendo e se banqueteando. E há um trecho aqui nessa revista, no terceiro parágrafo, que o autor coloca assim: o terceiro parágrafo é aquele que está escrito um homem de profunda piedade pessoal. Terceiro parágrafo, um homem de profunda piedade pessoal. E aí você tem o primeiro tópico, subtópico do parágrafo terceiro, que fala assim: um homem dedicado à família. E diz lá no finalzinho, de alguma forma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. De fato, o texto não vai sugerir que os filhos de Jó estavam se comportando com devassidão. Mas também nós podemos perceber que não acredito que os filhos de Jó também eram filhos exemplares, não. Porque vejam, só mostra eles, não é? Conforme diz aqui no versículo 4, e os filhos iam e faziam banquetes em suas casas. Até aí tudo bem, não está dizendo nada. Cada um no seu dia, e enviavam a chamar as suas 3 irmãs. Mas veja bem, olha só o que nos dá a entender uma sombra do perfil dos filhos. Versículo 5, e acontecia que, tendo passado o turno, não é? A rodada dos dias desses banquetes, Jó enviava e o santificava. Veja, não está dizendo que Jó o santificava em qualquer momento da vida deles. Quando passava essa rodada de banquete, Jó em seguida ia santificar, se levantava de manhã bem cedo, oferecia holocausto conforme o número de todos eles, porque dizia: possivelmente terão pecado os meus filhos. Gente, qual é o pai que não conhece o filho? O pai conhece o filho. O pai conhece o comportamento do filho. Não está dizendo aqui, a gente sabe que Jó, como sacerdote, orava pela sua esposa e intercedia, mas ele oferecia sacrifícios expiatórios, não é? Porventura terão pecados meus filhos e blasfemar de Deus no seu coração. Ora, o pai que conhece o filho, que anda em retidão,
que anda com a reputação ilibada, que anda equilibrado espiritualmente, ele vai fazer essa intercessão que era normal, mas aí o pai não vai precisar dizer isso. Porventura meus pais pecaram, meus filhos pecaram, blasfemaram contra Deus, porque a blasfêmia era coisa tremenda, terrível, ainda é hoje, mas especialmente naquele tempo. E o pai que conhece o filho, que é santo, que é reto, que é temente a Deus, não precisava dizer isso. Mas Jó disse: porventura meus filhos podem ter blasfemado e pecado contra Deus, né? E desta maneira Jó fazia continuamente. Então veja que eu entendo aqui que Jó, nos parece que os filhos tinha algum tipo de desregramento espiritual. Portanto, eu não acho que o autor deveria afirmar aqui que de forma alguma o texto sugere dissolução, não é bebedice ou licenciosidade. Não está sugerindo, mas também não está deixando de sugerir, ok? Vamos continuar então. A mãe e o pai então, tem aí uma diferença de comportamento espiritual. E outra, me lembrei agora, quando os filhos morreram, quando o vento, que veio lá da areia do deserto, bateu sobre a casa e derrubou tudo, aquela ventania, o pai não estava lá, nem a mãe. Nessas comemorações, pelo menos os pais não estavam presentes, tanto é que eles foram preservados vivos, né? Lá no final se juntaram de novo para ter outros filhos. Então, geralmente, normalmente, os banquetes de cada um no seu dia tinha a presença dos pais, e os pais não estavam presentes. Versículo 5, então, vou só repetir. E acontecia que, tendo passado o turno dos dias desses banquetes, Jó enviava e o santificava, e se levantava de manhã bem cedo e oferecia holocaustos conforme o número de todos eles, porque dizia Jó: possivelmente terão pecado os meus filhos e blasfemado de Deus no seu coração. Imagina se o pai ia imaginar que os filhos iam blasfemar: pô, meu filho é santo, meu filho é reto, meu filho é perfeito na presença de Deus, jamais eu vou orar porque porventura eles pecaram e blasfemaram contra Deus. Blasfêmia é coisa grave, mas Jó tinha que orar e interceder porque conhecia os seus filhos. Muito bem, então vamos perceber aí que não se sabe ao certo, mas provavelmente, como eu disse no início, vou repetir aqui, Jó ele viveu aproximadamente da mesma época que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, antes que Deus entregasse a sua lei escrita ou nomeasse sacerdotes para que fossem líderes religiosos. E durante a época de Jó, o pai era o líder religioso da família. Então, como não havia sacerdotes que os instruíssem na lei de Deus, Jó ele agia como sacerdote e oferecia sacrifícios a Deus para pedir perdão pelos pecados que ele e a sua família haviam cometido. Então era da sua responsabilidade abençoar a família, purificá-la e oferecer sacrifícios por ela. Quais sacrifícios? Um carneiro em cada holocausto, um por cada filho e filha. Que trabalho que Jó tinha para oferecer esse sacrifício. A retidão de Jó demonstrava que Jó não se considerava sem pecados. Quando a Bíblia fala que ele era reto, era temente a Deus e se desviava do mal, não está dizendo, e nem ele também se considerava sem pecados. Por isso que ele oferecia sacrifícios por ele mesmo também. Jó fazia isso por convicção e amor por Deus, e não apenas porque era o seu papel como chefe de família. E aí eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, você realiza os seus deveres espirituais porque eles são esperados, ou você faz esses deveres espirituais espontaneamente com um espírito de devoção? Você realiza os seus deveres espirituais só para cumprir tabela, só para dizer que fez, ou você os realiza, e essa pergunta é para mim também, vou me incluir, ou nós os fazemos porque nós temos um espírito adorador, porque nós estamos voltados para Deus? Então, vamos fazer um resumo mais objetivo desta personagem tão icônica das páginas bíblicas. Vamos observar as crianças para definirmos, por exemplo,
Jó e as suas causas? Você já observou uma criança pequena? Você já observou, principalmente quem tem filho pequeno ainda? Elas nunca se cansam de perguntar por quê. Não é? Por que isso? Por que aquilo? Mamãe, por que isso? Papai, por que aquilo? As crianças perguntam muito por quê. No entanto, quanto maior for nossa idade, mais amargo será o sabor que essa pergunta vai produzir em nós. As crianças se perguntam acerca de tudo e os adultos se perguntam acerca do sofrimento. Seria de esperar que a riqueza da família de Jó lhe proporcionasse uma vida muito feliz, não é? Com tudo que Jó tinha, com tudo que Jó angariou, era para Jó viver uma vida de felicidade plena. E durante algum tempo isso realmente aconteceu, mas ele era um feliz preocupado. Vamos ver Jó capítulo 3, versículo 25 e 26, o que vai dizer? Olha só: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e me aconteceu o que eu mais receava. Então, não adianta ter muito dinheiro, porque quem tem muito dinheiro, muita posse, muito patrimônio, sempre vai ter preocupações. O patrimônio e o dinheiro vai sempre trazer preocupações para quem os tem, de uma forma ou de outra. Então Jó era um homem feliz, mas um homem que sempre tinha receio de que ele pudesse de alguma forma ser lesado no seu patrimônio. E posteriormente, ao período de riqueza, ele sofre a perda e dor de forma imediata. Isso é chocante. Para aqueles que são rápidos em perguntar por quê, diante do menor infortúnio, nós vamos ver que a fidelidade de Jó, ela parece incrível, não dá para crer. Nós cremos porque nós somos crentes e sabemos que a Bíblia é a verdade. Mas se nós fôssemos inseridos ali na sua história, nós questionaríamos, mas como é que esse homem consegue ser tão fiel ainda? E a mulher de Jó, que estava próximo, de fato, ela tomou essa atitude. Mas até mesmo Jó tinha algo a aprender. E na parte da aplicação pessoal, que eu vou falar mais para frente, porque eu sempre procuro passar o panorama geral do contexto da lição, mas depois a gente vai para a aplicação pessoal, como nós podemos usar a lição no nosso dia a dia. E nessa parte da aplicação pessoal, eu vou dar uma pincelada nisso. E o que nós percebemos é que Jó não estava esperando respostas instantâneas para a imensa dor emocional e física que ele sofria. No final, o que esgotou a paciência de Jó não foi o sofrimento em si, mas o fato de não saber por que estava sofrendo. Quando Jó expressou a sua frustração, seus amigos apresentaram respostas rapidamente. Eles acreditavam que a lei de causa e efeito se aplicava a todas as experiências das pessoas, não é? A perspectiva deles se resumia a isto: coisas boas acontecem a pessoas boas e coisas ruins acontecem às pessoas más. E por causa disso, os amigos de Jó achavam que a sua função era ajudar a Jó a admitir qualquer pecado que ele tivesse cometido. E aí eles iam dar a causa do seu sofrimento. Olha só, gente. E na verdade, Jó considerava a vida praticamente da mesma maneira que os seus amigos, não é? O que ele não entende era por que estava sofrendo tanto. Porque Jó tinha certeza de que nada havia feito para merecer essa punição. Em vez disso, Jó declarou que é melhor conhecer a Deus do que conhecer respostas. Olha que forte. Agora, como é que eu aplico isso na minha vida? Olha, gente, nós devemos viver a vida como Jó viveu, um dia por vez, sem respostas completas para todas as perguntas. Será que nós, como Jó, vamos confiar em Deus, aconteça o que acontecer? Será que nós podemos dizer que nós temos capacidade para, independente do que aconteça, continuar confiando em Deus? Ou nós vamos ceder à tentação de dizer que Deus não se importa conosco realmente?
Quando nós vemos a calamidade e o sofrimento de Jó, nós devemos nos lembrar que nós vivemos em um mundo pecador, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mau comportamento nem sempre é punido. Quando nós vemos, por exemplo, um criminoso notório prosperando, quanto a gente vê isso aí, principalmente na política, né? O camarada rouba, corrupto, extorque, arruma bons advogados, escapa de ser preso, é habeas corpus. Você fala, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? A justiça não consegue punir este determinado cidadão. E a gente vê o criminoso prosperando. E muitas vezes a gente vê uma criança inocente sofrendo. E você vai dizer, isso está errado. Mas o pecado distorceu a justiça. Tornou o nosso mundo imprevisível e horrendo. E o livro de Jó mostra um homem bom que sofre por nenhuma razão aparente. Infelizmente o nosso mundo é assim. Mas a história de Jó não termina em desespero. Por meio da vida de Jó, nós podemos ver que a fé em Deus é justificada mesmo quando nossa situação parece desesperadora. Ainda que os ventos venham contrários contra nós, nós devemos continuar com a nossa fé em Deus. E para ser inabalável, a fé deve ser edificada na confiança de que o propósito supremo de Deus realmente acontecerá. A frase mais comum entre o nosso meio, e que de fato é verdade, é: Deus está no controle de todas as coisas. E uma das perguntas que eu tenho para fazer, e também já tenho uma resposta, é: por que o cristão sofre? E a resposta é simples. Um dos motivos pelos quais o cristão sofre, um dos motivos é para que nós possamos desejar o céu. Imagine que no nosso mundo, sendo de tanto sofrimento, muita gente ainda não aprendeu a amar a Deus, não é? Está amando as coisas desta vida, são terrivelmente materialistas, nem pensam no porvir, parece que viverão 200 anos. É um apego desmedido, não é, às coisas temporais. E agora veja, imagine se a gente vivesse uma vida, não é, de flores e mel, sem luta, sem tribulação. Entendem isso? Imagine se a gente fosse cercado de bens o tempo todo. Será que ainda assim amaríamos a Deus? Não é? Ou só amaríamos a Deus pelas coisas que nós temos? E aí eu vejo na Bíblia o apóstolo Paulo. Ele tinha tanta esperança em uma vida melhor, fora daqui, que ele disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e 23. O que é que Paulo disse em Filipenses, não é? Capítulo 1, vamos ver lá, Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 23. Porque para mim o viver é Cristo, e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Veja só, que convicção que tinha esse homem. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Se o viver na carne, se tudo que eu estou fazendo para Deus me der fruto desta obra, então já não sei se eu quero morrer, eu quero ficar vivo. E ele disse depois, mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, voltando a Jó, Jó mostrou profundo interesse, não é, em continuar confiando em Deus, independente das circunstâncias. Uma outra coisa é que ele também era um pai que era voltado para o bem espiritual dos seus filhos. Temendo que eles pudessem ter pecado involuntariamente, eu disse aí agora há pouco, Jó ofereceu sacrifícios por eles. E aí eu fico pensando, deixa eu arrumar melhor a câmera aqui, colocar um pouquinho mais para cá. Eu fico pensando, né? Hoje os pais, eles têm que exibir o mesmo interesse que Jó, orando pelos seus filhos. Isso significa sacrificar também,
Sacrificar o quê? Sacrificar algum tempo, todos os dias, para pedir que Deus os perdoe, os proteja, para ajudá-los a crescer e agradar ao Senhor. Quantos pais hoje são pais negligentes, pais que estão deixando que seus filhos vivam a vida espiritual, não é? Sem aquela assistência necessária devida, e são esses mesmos pais que vão reclamar e murmurar no futuro. Então ele era um homem preocupado com a santificação da família. Vejam que o primeiro versículo do primeiro capítulo que nós lemos aqui, fizemos aquela leitura em classe, veja na sua revista aí o versículo 1 do capítulo 1 de Jó, já descreve o seu caráter reto, temente a Deus e se desviava do mal. Como já vimos, nós iremos continuar vendo e perceber que, eu já disse isso também, que Jó não era sem pecado, mas ele era um homem de honradez, com temor de Deus no coração. Quando a Bíblia fala se desviava do mal, mostra que ele rejeitava as oportunidades que tinha para cometer pecado. Jó teve certamente oportunidades para pecar contra Deus, mas quando ele percebia o mal, ele se desviava do mal. Prevenir o mal é a antítese de se satisfazer com os maus desejos. Nós podemos desviar-nos do mal e andarmos também como Jó pelo caminho reto. Jó vai dedicar a sua vida a fugir da iniquidade e aproximar-se de Deus. E eu disse que nós podemos aprender com a história de Jó. Nós vivemos na era de quase tudo instantâneo, desde as coisas simples às mais tecnológicas. Antigamente, quando a dona de casa, por exemplo, queria fazer uma lasanha, ela fazia todo aquele preparo com queijo, com presunto, com a massa, tinha que montar tudo bonitinho, não é? Colocar no forno, esperar todo aquele tempo para ela ficar pronta, embalar lá no papel alumínio. Hoje você compra a lasanha pronta, coloca no micro-ondas, com 10 minutos a lasanha está assada, está pronta. Você vai fazer um pagamento, antigamente você era obrigatoriamente, você tinha que ir na fila do banco, enfrentar a fila. Hoje você com o celular na mão, você faz o pagamento, transfere dinheiro, você compra passagem, você não precisa nem de uma agência de turismo, você mesmo pesquisa o lugar, faz a reserva no hotel. Estamos na era de tudo rápido. Você tem um problema no carro, hoje você leva na oficina, o cidadão coloca lá um scanner no seu carro e esse aparelho já vai detectar uma série de problemas. E isso, toda essa tecnologia, todo esse mundo que nós vivemos, vai nos fazer perder a capacidade de esperar. Estamos perdendo essa capacidade de esperar o tempo das coisas. E nós desejamos aprender muitas vezes, só que nós não queremos esperar o tempo para o aprendizado. E essa nossa pressa é uma contradição. Quantos crentes eu vejo dizendo: Senhor, me dê paciência, Senhor, eu quero a paciência de Jó. Só que, primeiro, Deus não dá paciência para ninguém. Nunca deu e nunca dará. Ele dá graça para que nós possamos suportar certas aflições, mas paciência Deus não vai dar. E o que eu estou dizendo é bíblico, e o registro está em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos voltar de Filipenses para Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Vou deixar a referência para vocês aí. Olha, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então veja que Paulo está dizendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Se Deus fosse atender o nosso pedido por paciência, Ele teria de nos enviar tribulação. Além disso, se nós queremos a paciência de Jó, nós receberíamos de brinde a perda do nosso patrimônio, nossos filhos teriam que morrer e ainda nós ficaríamos doentes. Então, de tudo que desejamos agora, certamente o alívio da dor está no topo da lista. Tudo que nós queremos nesta vida, todos nós queremos que a nossa dor seja aliviada.
seja uma dor de dente, que é uma coisa simples, seja aí a dor de um coração partido. Então veja que nós precisamos aprender a ter paciência nas tribulações. E embora muitas dores tenham sido curadas, né, ao longo da nossa vida, nós ainda vivemos em um mundo onde muitas pessoas sofrem e boa parte das vezes nós sofremos consequências de más decisões e ações que nós tomamos. Muitas pessoas, elas acabam, não é, sofrendo consequências na vida e às vezes passa um tempo e ela vai perguntar: por que eu estou sofrendo isso? Por que, Senhor? Por quê? Mas precisa ver o que é que foi plantado lá atrás. E às vezes esse sofrimento nos molda para que nós possamos prestar um bom serviço especial aos outros. Muitas pessoas só vão passar a ser solidárias, muitas pessoas só vão passar a ser pessoas que de fato se preocupam com o próximo quando elas viverem grandes sofrimentos na vida. Elas vão entender que quando elas estão bem ou estiverem bem, elas precisam ajudar as outras pessoas. E às vezes o sofrimento é um ataque de Satanás contra a nossa vida. E às vezes nós não sabemos por que sofremos. E nessas ocasiões, será que nós estamos dispostos a confiar em Deus, apesar de perguntas sem respostas? Ok? Quando acontecem sofrimentos ou problemas, será que sempre vem do diabo? Será que sempre o diabo é o culpado? Na história de Jó, sua série de tragédias veio de Satanás, mas este nem sempre é o caso. Este quadro vai apresentar 4 principais causas do sofrimento. Não tem todas aí. São as 4 principais causas do sofrimento. Qualquer uma delas ou uma combinação delas pode causar sofrimento. Se o sofrimento então ele é sabido por quem está sofrendo, né? Se o sofrimento, o fato da pessoa saber por que está sofrendo, ensinar a ela a evitar as causas do sofrimento, então este terá um conhecimento que valerá a pena ter. No entanto, é muito importante saber como reagir durante o sofrimento. Por exemplo, fonte do sofrimento, meu pecado. Quem é o responsável? Eu. Quem é o afetado? Eu mesmo e outras pessoas. Qual é a reação necessária? Arrependimento e confissão a Deus. Fonte do sofrimento, pecado dos outros. Quem é o responsável? A pessoa que pecou e outras que permitiram o pecado. Quem é o afetado? Provavelmente muitas pessoas, incluindo as que pecaram. Reação necessária, resistência ativa ao comportamento pecaminoso e aceitação do pecador. Fonte, desastre físico ou natural, possível de evitar. Quem é o responsável? Pessoas que ignoram os fatos ou se recusam a tomar precauções. Quem é o afetado? A maioria das pessoas expostas à causa. Reação necessária, evitar o desastre, se possível. Se não for possível, estar preparado. Fonte, desastre físico ou natural, impossível de evitar. O anterior foi possível, esse agora é impossível. Quem é o responsável? Deus, Satanás. Quem é afetado? A maioria dos presentes. Reação necessária, constante confiança na fidelidade de Deus. Então, vemos aí então os 4 principais motivos pelos quais existe o sofrimento. Eu tenho outro organograma também, né? Esse aí é um quadro resumo da personagem Jó. Vamos dar uma olhada? Nós vemos aí então quais são as qualidades e realizações de Jó. Ele era um homem de fé, paciência e tolerância, conhecido como uma pessoa generosa e afetuosa e muito rico. Fraquezas e enganos permitiu que o seu desejo de entender por que estava sofrendo o dominasse,
e o levasse a questionar a Deus. Lições de sua vida. Conhecer a Deus é melhor do que conhecer respostas, e a dor nem sempre é uma punição. Estatísticas vitais. Local, se passou em uso. Ocupação, ele era rico, proprietário de terras e gado. Parentes, esposa e os 10 primeiros filhos, cujos nomes não são mencionados. São mencionados os nomes das filhas do segundo conjunto de 10 filhos, ou seja, os últimos 10 filhos de Jó. Aí é mencionado o nome das 3 filhas, que era Gemima, Késia e Queren-Apuc. Contemporâneos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. E quais são os versículos chaves? Está lá em Tiago capítulo 5, versículo 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A história de Jó, então, ela é narrada no livro de Jó. Ele também é mencionado em Ezequiel 14, 14 e 20 e Tiago, conforme nós lemos aí, capítulo 5 e o versículo 11. Meus amados, este então é o subsídio, aí um resumo da lição. Quem era Jó? Já estou concluindo esta lição, e a conclusão da revista nesta lição vai ser a seguinte: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais. Prosperidade, não apenas posses. Piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ok? Gente, muito obrigado por acompanhar a nossa lição até aqui. Próxima lição, a lição de número 3, é Jó e a realidade de Satanás. Tenho certeza que estarei orando por todos os nossos inscritos aqui, para que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e eu espero vocês na próxima lição. Tudo bem, gente? Um abraço a todos, que Deus abençoe o domingo de vocês, e amanhã estaremos na Escola Bíblica Dominical, a gloriosa Escola Bíblica Dominical. Abraço a todos.